Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 178. Hoje vamos ter uma convidada que é a responsável pelas nossas formações, que cuida de toda a parte dos nossos treinamentos, do que a gente faz na internet, que é a Luciene. A Lu é a responsável pelo Laboratório de Propulsão Digital, a empresa que permite que a gente faça todo esse trabalho na internet, todo esse trabalho de divulgação, inclusive o podcast, né? O podcast tem custos envolvidos e é graças a essa parceria com o Laboratório de Propulsão Digital que o professor Gustavo Ferreira e eu podemos oferecer os treinamentos, fazer o podcast e tantas outras coisas. E como ela é uma entusiasta, uma pessoa que estuda muita filosofia e tem sempre papos muito interessantes sobre isso. Como a gente falou na semana passada, a gente hoje vai discutir ética no uso da inteligência artificial. Só lembrando, antes da gente começar formalmente o nosso episódio passado a gente falou de quem tem medo de inteligência artificial e hoje vamos falar um pouquinho sobre ética. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Obrigada pelo convite. É um prazer conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Maravilha. Professor Gustavo Ferreira, tudo certo? Tudo certo. Hoje vai ser uma conversa um pouco diferente das que a gente está acostumado a ter aqui, né? Que são conversas um pouco mais técnicas. E técnicas eu digo mais para a nossa área, né? Já discutimos alguns aspectos técnicos no episódio passado. É claro que não dá para cobrir, dá nem para arranhar a superfície. Na verdade, a gente falou até um pouco mais de aplicações, né? Principalmente dentro do mercado de trabalho, tendo a inteligência artificial como uma aliada aí, e não como inimiga, né? Isso não quer dizer que a gente deva abraçar tudo e é isso sem raciocinar ali, né? Discernir alguma coisa, mas que no momento é bom tê-la como um assistente, né? E hoje a gente vai discutir um outro aspecto. Isso é interessante também, porque esse tema, embora eu não goste da palavra, ele é tão disruptivo que ele acaba ramificando, né, para vários outros subtemas aí. Então você tem questões técnicas, você tem questões de aplicação, e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as questões éticas, e eu estou super ansioso aí para ver a que conclusão a gente vai chegar, ou se chegaremos em alguma conclusão, né? Assim, não é a primeira vez que a gente fala sobre ética. Aliás, um dos primeiros episódios que a gente fez, eu acho que foi o terceiro episódio aqui do podcast, já foram tantos, esse é o 178, mas num dos primeiros a gente falou sobre ética no processamento digital de imagem, isso quando eu ainda conduzia sozinho o podcast, logo no início. Um dos primeiros episódios, se não me falha a memória, foi o terceiro, mas isso pouco importa. Falamos sobre ética no processamento, a necessidade da seriedade, porque você está manipulando dados, você está modificando, né, análises de superfície, muitas vezes, dependendo do algoritmo que você usa, você tem um resultado, dependendo do algoritmo que você usa, você tem outro. Nós vimos, quando fizemos o PDI de 0 a 100, que, dependendo de como você amostra as suas regiões de interesse, você vai ter resultados completamente diferentes. Mas no episódio 101, eu fiz uma discussão que, na época, me chamou muita atenção, porque foi uma das primeiras movimentações, uma das primeiras discussões sobre fake gel. Só para explicar para a nossa audiência, fake gel é você utilizar inteligência artificial para você inventar paisagens, você criar determinadas áreas que não existam. Você pega uma cidade, pega uma outra, faz uma junção,
coloca elementos de outros, e tudo isso reconhecendo padrões a partir de inteligência artificial, e você cria uma paisagem. Eu acho que é importante a gente pensar num aspecto como esse, porque já naquela época já existia uma movimentação, porque desde 2021 existe formalmente no Conselho Nacional de Justiça uma recomendação, que é a recomendação 99, que é de 21 de maio de 2021, que diz que nos estudos ambientais os dados de sensoriamento remoto deverão ser utilizados. Então, se o Conselho Nacional de Justiça indica que a gente utilize dados de sensoriamento remoto como prova judicial, como prova pericial para questões que estão envolvendo aspectos ambientais, a utilização de fake gel pode criar uma paisagem e dizer não houve desmatamento, não houve degradação, não houve nada disso, e a imagem está aqui provando. Então, esse é um aspecto que eu acho que é bastante interessante a gente pensar também, só para a gente nortear as nossas ideias. Mas eu queria que Lu começasse a trazer um pouco essa noção do que é ética, das dificuldades, para a gente começar a entender, porque também estamos aqui para aprender, né, Gustavo? Como sempre, como sempre. Então, fica à vontade. Então, é bem interessante esse exemplo que você trouxe nessa fala da fake gel, porque como em tudo que a gente pode se deparar quando fala de inteligência artificial, a gente vê o problema do conflito de interesses, né, que vai surgir, né, porque tem conflitos de interesse claros aí por trás disso, e de até onde a mente humana pode ir para defender os seus interesses. E o quanto a mente humana é ou não é suscetível de controle interno, né, de um autocontrole, considerando os interesses de outras pessoas ou considerando o interesse da coletividade. Porque quando a gente fala de ética, a gente necessariamente está pensando em coletividade, a gente está pensando em bem geral. Quando a gente tem 3 referências interessantes assim, que a gente poderia citar, você pega um cara lá para trás, Aristóteles, né? O que Aristóteles fala? Ele, dentro do pensamento aristotélico, você constrói a ética a longo prazo, praticando todo dia. Praticando o quê? Praticando as virtudes. Então, para a ética acontecer, você pressupõe um ser humano virtuoso por trás. Luciane, quais virtudes? Muitas, mas principalmente justiça, generosidade, disciplina, coragem. Então, você vai vivendo esses valores, essas virtudes, né, na sua prática cotidiana, isso vai se incorporando à sua maneira de ser, e isso vai nortear as escolhas que você faz. Veja, a gente está falando o episódio sobre ética na inteligência artificial e a gente está falando do ser humano, porque a gente tem que lembrar que não tem inteligência artificial ainda sem ser humano, né? A Skynet... inteligência natural. A Skynet ainda não aconteceu aqui para nós. Então... exatamente. Ela ainda não tomou consciência, né? Ela ainda não tomou consciência e começou a querer dizimar a espécie humana, porque é isso que acontece no filme, né? Exatamente. Então, a gente ainda não está lidando, não estamos falando da inteligência da ética na Skynet, né? Não tem como a gente falar de ética na inteligência artificial sem falar da ética do ser humano, não tem como, né? Porque você tem um ser humano atrás que cria a ferramenta e ele cria com um objetivo. Mas você tem o ser humano que vai usar a ferramenta e nem sempre aquele que usa a ferramenta partilha dos mesmos valores, dos mesmos objetivos daquele que criou. Então, você pode criar com uma boa intenção e ela ser totalmente desvirtuada.
no seu uso. O que normalmente acontece, né? Sim. O que normalmente acontece. Com várias coisas incríveis que são inventadas, né? Que são criadas, né? Pela capacidade humana. Bom, mas aí depois você vai ter ali, bem mais para frente de Aristóteles, né? Que Aristóteles está lá na Antiguidade, e você vai ter o Kant ali na época ali que a gente começa com as ideias ali na Europa, né? Florescendo com o iluminismo, aquela época muito racionalista, né? A razão se aparecendo, né? Para se opor a todo aquele dogmatismo religioso, né? Então, não, pera lá, vamos raciocinar, não vamos engolir qualquer coisa. Falando de forma simples, mas bom, aí vem Kant e vem falar também sobre ética. O que é ético? Então, Kant vai dizer que a ética está relacionada a tudo aquilo que você pode eleger como um comportamento universal. Ou seja, só pode ser ético se todo mundo puder fazer e se a gente viver bem a partir disso. Então, se não vale para todo mundo, então não é ético. Tem que valer para todo mundo. Certo. E aí, ela precisa ser racional. Já complicou bastante. Porque nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Como é que você separa a emoção na hora que você está fazendo as coisas? Você está ali diante de um dilema qualquer, se esse dilema diz respeito a terceiros, você tem uma maneira de raciocinar. Bota uma pessoa que você ama no meio do dilema, sua forma de raciocinar vai mudar completamente. Com certeza. Então, é um pouco difícil a gente pensar nisso, né? Mas, enfim, é um pensamento, essa coisa de só é ético aquilo que vale para todo mundo, isso é um pensamento que vai inspirar os direitos humanos, que é muito legal, né? A gente, esse pensamento, essas ideias do Kant, elas funcionam como, assim, eu acho, um marco norteador, vamos dizer assim, para a gente pensar nisso e tentar correr atrás disso, né? Ainda que a gente não consiga colocar em prática, mas correr atrás. Então, você tem isso inspirando os direitos humanos, essa ideia do que é o mínimo para todo mundo, né? O que é a dignidade, o que é o minimamente digno para todo ser humano, e abaixo disso ninguém pode experimentar uma condição, ninguém pode viver abaixo desse parâmetro, né? Agora esse pensamento também vai inspirar normas mesmo. Então, essas normas elas vão vazar para a sociedade civil, para as empresas. Você tem a história chamada compliance, né? Que são esses departamentos reguladores, né? Nas grandes empresas. Isso vai surgir lá nos Estados Unidos, no final do século XX, com as agências reguladoras. Então, você inspira, né? A comply é cumprir, então compliance tem a ver com cumprimento. Então, vamos lá, precisamos estabelecer aqui algumas coisas e as pessoas têm que cumprir, sempre pensando em quê? No bem-estar coletivo, naquilo que seria melhor para todo mundo, que seria melhor para o maior número de pessoas, né? É importante a gente ir retomando isso, porque a inteligência artificial ela vai funcionar em vários setores da nossa vida de diversas formas. E quando você pensa no bem-estar coletivo, então, onde quer que essa inteligência artificial seja criada para fazer o que for fazer, impactar quem for impactar, a gente está pensando que sempre tem que ser considerado um bem-estar maior do que simplesmente aquelas pessoas diretamente envolvidas com a atuação da inteligência artificial naquele ponto, naquele setor, entende? Então, a gente precisa sempre pensar, então, a ideia do coletivo está aí. Quando você traz a história
do fake gel, você imagina que a produção de uma imagem mentirosa pode acobertar, por exemplo, uma ação criminosa de desmatamento. Uhum. E pode ser usada para sustentar uma determinada defesa, situação em que um determinado grupo queira se proteger de alguma coisa. Isso vale ao contrário também. Você pode produzir uma imagem em que haja muito mais desmatamento do que na realidade foi desmatado. Sim. Porque aí um grupo interessado numa coisa diferente vai poder usar isso para sustentar. Agora, você imagina os impactos disso para a coletividade. Quando a gente fala de desmatamento, a gente está falando de sustentabilidade, nós estamos falando de vida humana, né? Nós estamos falando de preservação de recursos, estamos falando do mundo que a gente quer deixar para os nossos netos, bisnetos, né? Para as gerações que vêm aí. E o bem coletivo, né? A gente está falando de um bem coletivo. De um bem coletivo, exatamente. Estamos falando em bem-estar de coletividade. Por quê? Porque não nos interessa nenhum debate, nenhuma disputa baseada em irrealidades. Se o negócio foi desmatado a mais, ou se a área foi desmatada a mais, se a área foi desmatada a menos, o debate em si, a disputa, a contenda, já prejudicou, porque se você está ali defendendo que foi desmatado muito mais do que realmente foi, você está prejudicando uma série de indivíduos, você está prejudicando grupos, você está prejudicando atividades, e isso vai ter impactos que você não controla. Se você pensar, por exemplo, numa atividade em que as pessoas tiram o seu sustento dessa atividade, toda uma comunidade tira o seu sustento a partir dessa... E você fabrica uma imagem ampliando o impacto ambiental daquela atividade, seja lá por que razão for, você está impactando a vida de toda uma comunidade, a atividade é dali que ela tira o sustento, de onde essas pessoas vão... Entende? Então... Sim. Recentemente eu recebi uma mensagem no direct, o cara já tinha conversado comigo há uns 2 anos atrás. Recentemente ele me procurou porque parece que chegou num ponto... o contexto é o seguinte, ele tem uma área, a área supostamente sempre foi uma área de cultivo, que ele sempre utilizou para produzir, e... um órgão de fiscalização indicou que era uma área nativa e que ele havia desmatado. E ele me procurou justamente porque ele queria buscar uma imagem mais antiga para provar que aquela área sempre foi uma área de cultivo, que era uma área específica para essa finalidade, que a área preservada e que está averbada em cartório, que normalmente é chamada de reserva legal, que isso estava preservado e tal... E ele desesperado, porque ele disse, olha, eu estou com isso parado há não sei quanto tempo, eu não consigo produzir, eu investi a minha vida toda ali, todo o meu esforço está ali, e porque alguém achou que era. Então, aí eu estou pegando esse gancho para ver, porque não é só um ampliar ou reduzir áreas, mas às vezes você muda. Você diz, isso aqui era uma área preservada e precisa voltar ao estágio anterior, então você tem que plantar espécies nativas, mas eu só produzia café, eu tinha produção de não sei o que aqui. Então, e realmente você percebe um nível de angústia na conversa muito grande, o que denota que uma fake gel gera um problema muito sério, né, nas vidas que estão envolvidas ali, né? Sim, eu acho que cada vez que cada geração de novos algoritmos, novos métodos, enfim, a coisa vai ficando mais próximo do que a gente entende como real, né? Por exemplo, hoje em dia, aliás, antigamente, as imagens
fotografias e tal, geradas por inteligência artificial, você conseguia saber, não, isso aqui é IA que está gerando, porque é meio tosco, assim, sabe? Hoje em dia já não consegue. É claro que tem alguns defeitinhos que as pessoas acabam fazendo um bypass, né? Por exemplo, é muito, muito difícil para IA hoje desenhar mãos. Então você faz o cara com a mão no bolso, acabou. Você não tem mais esse problema, né? Como foi aquela imagem do Papa, com um casaco extremamente elegante, mãozona no bolso. Pô, o Papa está ostentando, o cara é super simples, né? E o Papa está ostentando. De repente era uma imagem falsa. Exato. Né? E hoje em dia são os vídeos, né? Você vê assim, propagandas e tal que são geradas inteiramente por inteligência artificial, é coisa assim, bizarro, parece filme de terror. Como e a tal. gente falou de cerveja, né? Pois é, exato. Mas é questão de tempo até essa coisa se adequar. As fake gel é a mesma coisa. Eu lembro que quando a gente tratou desse assunto, eu falei sobre um site específico, eu até esqueci o endereço, que você clicava, ele não tem nada, assim, não tem página nenhuma, é só ele vai gerando imagens. Você dá o F5, ele gera uma imagem nova de satélite, né? Uma fake de satélite. Aí você dá o F5, ele gera uma outra, dá F5, ele gera uma outra. E assim, mas você percebia que a coisa era meio que um combinado de várias outras imagens, sabe? Você via que era uma sobreposição meio tosca ali e tal. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já não é assim. Eu consigo, né, imitar alguns padrões muito específicos, por exemplo, para fazer isso que a Lu falou, de, o cara desmatou um pouquinho, vamos colocar um pouquinho mais aqui, né? Vai ser difícil ele provar que não, enfim, a gente começa pelo pouquinho, vai só um pouquinho e tal. E essa questão de gerar... Isso, a ideia é essa, é deixar a coisa mais natural. E isso é complicado porque esse recurso de você gerar novas imagens, entre aspas, aqui, é um recurso muito importante para classificação, né? Porque para alguns algoritmos, principalmente esses mais robustos aí de redes neurais de aprendizado profundo, né? Você precisa de um conjunto de dados assim gigantesco que a gente não tem. Sabe? Você não tem, por exemplo, uma imagem, uma série de imagens do Amapá com tempo limpo o bastante para você fazer uma classificação muito robusta com esses algoritmos mais refinados, né? Porque você tem cobertura de nuvem ali praticamente o ano inteiro. E aí o que acontece? A gente usa esse recurso que chama Data Augmentation, que não necessariamente é você criar uma nova imagem, mas você pode pegar uma imagem que já existe e rotacionar, fazer uma série de processamentos, né, cisalhar para deixar ela um pouquinho mais esticada ou mais apertadinha, enfim, para fazer como se fosse uma imagem nova, ou gerar novas imagens a partir daquele contexto. E isso é muito importante para a gente conseguir classificar aquela cena. Né? Só que aí tem essa dualidade. Você pode usar para um fim específico seu, que não seja para malefício de alguém, né? Mas você pode usar também para gerar provas e contraprovas que, na verdade, não existem. Né? Isso é muito... é muito complicado de pensar e cada vez mais o meu pensamento com relação a isso tende da parte da regulamentação, sabe? De existir uma espécie de órgão regulador dessa coisa toda. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu acho que no futuro próximo isso vai ser necessário, né? Ou alguma coisa, alguma marca que dê para você saber que aquele negócio veio de um chat GPT da vida, de um Midjourney, uma coisa assim, sabe? Para a gente separar o joio do trigo. Porque senão as coisas vão ficar muito embaralhadas e até para gente que já tem experiência e já sabe mexer no negócio, começa a ficar meio nebuloso, assim, né? Não, exato. Lu, você falou então de Aristóteles, falou do Kant, disse que tinha um terceiro. Sim, tem uma terceira linha aí, que é a filosofia utilitarista, Sim. Que é essa da consequência. Que justamente essa questão do limiar aí, muito tênue, que o Gustavo salientou, né? Entre usar para um benefício e sem... Você não tem o propósito de fazer para o mal, mas esse limiar é muito tênue, né? Sim, é muito tênue e entra na questão de
os benefícios que ela vai proporcionar são bastante para bancar os riscos e as possíveis injustiças e danos que ela vai causar, isso é um raciocínio utilitarista em cima disso, né? Uhum. Porque é basicamente esse gerenciamento, como é que se diz hoje, Gustavo? Contenção de danos, não é? Isso. Que a pessoa fala uma coisa, principalmente se ela for um nome importante, uma personalidade pública, e aí aquilo explode nas redes sociais e causa um impacto muito negativo, e você tem que, então, trabalhar a contenção de danos, né? Então, essa filosofia, esse cálculo utilitário, né, vai ajudar muito na parte de gestão para você escolher políticas, né, porque isso está baseado assim na gente pensar em atos que propiciem as pessoas a serem, por exemplo, menos violentas, menos agressivas, estimular, levar as pessoas a cuidarem mais umas das outras, para melhorar, né, transformar a vida, transformar a sociedade em algo melhor. Aí você pensa, mas isso é óbvio e todo mundo vai concordar com isso. Ninguém vai dizer não a isso. Nem sempre. Né? Porém, vamos dar um exemplo, que tem um exemplo interessante, que é a questão, por exemplo, da Previdência Social. Uhum. Então, assim, para que as pessoas possam efetivamente se aposentar e viver de aposentadoria, eu, individualmente, mais jovem, que estou trabalhando aqui, eu vou ter que pagar, talvez um pouquinho mais, mas eu vou pagar muito mais, por muito mais tempo, do que, por exemplo, pagaram os meus pais, do que pagaram os meus avós. Então, eu vou ter que me aposentar muito mais tarde. Sim. Individualmente, para mim, isso é uma perda, parece um prejuízo. Parece um prejuízo, né? Porque eu vou ter... Agora, as pessoas estão vivendo cada vez mais tempo. Sim. Então, você se aposentava, sei lá, se aposentava com 60 anos, numa expectativa de viver 70, 80. A gente hoje vai muito além dos 80 anos. Então, você pode pensar, por exemplo, que daqui a pouquinho a gente dobra esse horizonte de 20 anos de aposentadoria. Você tem que bancar um sujeito 40 anos. Ele aposenta aos 60, você vai bancar 40 anos. Estou falando assim meio aleatoriamente, sim. Porque o objetivo não é fazer nenhuma crítica, nem defender nenhuma tese, nenhuma ideologia com relação à aposentadoria, fazendo aqui só trazendo um exemplo. Do que? O exemplo de que, individualmente, isso me custa mais, isso, né? Mas quando você fala quando você pensa nessa filosofia utilitarista e o quanto ela precisa nortear as políticas públicas, a gestão pública, né? Porque ela tem a ver com isso. Às vezes, ou quase sempre, você precisa sacrificar algumas coisas para que um bem maior se sustente. Inclusive, eu mesma, quando eu me aposentar, será bom que haja um sistema de previdência com que eu possa contar. Né? Porque se eu não vamos dizer assim, não vou pagar a mais, isso não vai acontecer, imagina que isso é uma decisão livre, que cada um pode escolher. Acho que a falência é uma coisa que fica bem mais próxima, de modo que, ao me aposentar, eu já não tenho aquele sistema. Então, assim... Te respaldando, né? Isso é o que a gente fala em termos de avaliar consequências, para fazer escolhas. E aí, quando a gente fala de avaliar consequências, a gente volta para a questão dos interesses, do conflito de interesses. Perfeito. Quanto eu, pessoalmente, estou consciente dos interesses coletivos? Quanto eu tenho quando você... Porque você falou do exemplo
dessa pessoa que estava desesperada, porque a vida dele estava baseada numa atividade que estava sendo ameaçada por algo que não correspondia à realidade. Exato. E a gente vinha falando que o sujeito pode produzir uma imagem para sustentar essa mentira e acabar com a vida, com o sustento daquela pessoa. Né? É claro que nós estamos falando de conflitos de interesse. A quem interessa interromper aquela atividade? Qual o benefício que ela vai gerar? Ela gera benefício para uma coletividade ou nós temos um interesse particular por trás, movendo tudo aquilo dali, que vai recorrer a uma inteligência artificial para sustentar essa sua ação, né? E aí, então, a gente tem uma coisa... em 2021, a Unesco, na sua conferência geral, no final do ano, novembro de 2021, na conferência geral, a Unesco aprovou a recomendação sobre a ética da inteligência artificial. E isso foi o primeiro instrumento global de definição de normas sobre a inteligência artificial. Sim. Em 2022, a Unesco no Brasil publicou a recomendação em português para discutir, né, para promover esse tema na sociedade. A Unesco não tem poder normativo, a Unesco não tem poder de polícia, então o que ela aprovou foi uma recomendação. Né? Então, para começar, a gente tem esse problema. Quem vai definir o que é ético e o que não é ético para uma inteligência artificial? Sim. Quem vai definir o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado? Quais são os limites, né? Como a gente está vendo agora nessa discussão sobre a questão da utilização das redes sociais, quais são os limites? O que pode, o que não pode? O que é censura e o que não é, né? Limite, eu acho que é uma palavra fundamental nessa conversa. Limite é uma palavra fundamental, porque eu acho que é disso que se trata. Sim, sim. Eu vejo, por exemplo, houve inclusive censura de quem se posicionava contra ou a favor nas próprias redes sociais, ou seja, os algoritmos de alguma forma bloqueando de alguma maneira as manifestações a respeito. E eu acho interessante porque a gente que está mais ligado às questões associadas às redes sociais, hoje, a nossa divulgação de ciência é feita essencialmente em redes sociais. O podcast extrapola um pouco isso, mas a gente acaba divulgando também no YouTube, também no Instagram, o que a gente está fazendo aqui, e a gente percebe que a gente está inserido dentro de um contexto, e o tempo todo nas redes sociais, as pessoas estão deslumbradas com inteligência artificial. Então, você vê vários caras da área de marketing, por exemplo, mostrando ferramentas de inteligência artificial para você, primeiro, criar uma copy, né, um script sobre um texto que você precisa falar. Depois, você cria uma imagem que vai ser um avatar de alguém que vai falar aquele texto que foi criado na inteligência artificial. Aí você anima esse avatar para que ele articule e fale com a sua voz ou com a voz de qualquer outra pessoa, pessoas famosas ou não, aquele texto gerado. Então, as pessoas estão ensinando nas redes sociais como você utilizar a inteligência artificial e como o Gustavo salientou, e você também, na questão da filosofia utilitarista, o limiar entre alguém que faz isso para se divertir ou para fazer uma peça publicitária de marketing para a divulgação de um evento, a comercialização de um infoproduto, seja o que for, o limiar entre esse cara e o cara que faz isso para dar um golpe
para se passar por você, para ligar para o seu pai ou para sua mãe, ou para mandar um vídeo seu dizendo que você está com dificuldade, precisando de dinheiro, é muito tênue. Ou seja, as pessoas estão utilizando. A gente recentemente passou uma novela na Globo que salientava, eu acho que foi uma forma de começar a trazer essa discussão, e eu acho que o ambiente de novela, apesar de ser uma cultura popular muito grande, é um ambiente que traz algumas discussões que são importantes. A novela começa com a forjar uma imagem com o rosto de uma pessoa que começa a ser perseguida como se fosse sequestradora de crianças. E, num determinado momento, eu vi, não acompanhei essa novela, eu sou um cara que gosta de assistir, não tem nenhum problema com relação a isso, mas essa em especial eu não achei interessante, achei muito confuso, vai e vem, aí me desinteressei. Mas teve uma parte que me chamou muita atenção, que era um pedófilo se passando por uma amiguinha, convidando a menina a fazer um teste para uma novela ou para alguma coisa de arte, alguma coisa assim, que ela tinha que mandar fotos nuas e tal. E a menina embarcou naquilo e daqui a pouco está em site pornô e tal. Então, e era perfeito, era uma atriz jovem que estava ali se passando, que estava conversando com ela, e ela numa chamada de vídeo. Ou seja, como o Gustavo falou, hoje a coisa está cada vez mais refinada. Então, me chama muita atenção, quando eu penso nesse tipo de utilização, não só na área de sensoriamento remoto, mas na vida como um todo. A gente vê o tempo todo as pessoas criando estratégias para dar golpe nos outros, para passar a perna nos outros. E a inteligência artificial, os caras estão dando tutoriais de como fazer isso. Então, eu fico pensando nessa regulação. Não é só a disseminação de fake news, que é um problema seríssimo. A gente viu durante a pandemia, viu durante todo um período muito intenso agora, principalmente de uma polarização política muito forte, e a gente vê o tempo todo fake news circulando. E agora a gente tem a materialização disso. Outro dia um amigo virou para mim e foi me mostrar que eu poderia colocar os nossos cursos, o nosso podcast em inglês e com a nossa voz, porque já existem ferramentas que vão pegar o que a gente está falando aqui em português, vão traduzir, ajustar a um ritmo, a uma sequência de falas para ficar mais próximo da nossa articulação de boca, e você começar um podcast, de repente, para o público americano, para o público de língua inglesa. Então, assim, se a gente não tiver uma percepção sobre isso e não começar a pensar no uso ético da inteligência artificial, a gente vai, daqui a pouco, começar a olhar fotos como foram a do Papa, a do Donald Trump sendo preso, e, cara, o tempo todo. E, assim, tem coisas que vão se enraizando, né? Você tem, por exemplo, o problema, né, do aprendizado da máquina, que é o machine learning. Uhum. Já se detectou, por exemplo, que esse aprendizado de que a inteligência artificial é capaz, ele pode criar um enviesamento. Ou seja, você pega, por exemplo, a inteligência artificial para selecionar currículos para emprego, selecionar candidatos para uma universidade, por exemplo. Elas vão trabalhando em cima desse aprendizado. E já foi detectado em alguns casos, por exemplo, que como a maioria dos funcionários era homem, na hora que era submetido o currículo, simples menção de sexo feminino já apenava grandemente o currículo. Uhum. Então, isso é um enviesamento que a inteligência artificial, ao qual a inteligência artificial está sujeita por conta de algo da sua própria essência, né? Do seu próprio modo de operar, que é esse aprendizado que ela desenvolve a partir da experiência, da repetição, de tudo isso que vocês sabem mais de machine learning do que eu mesma. Então, você pensa, por exemplo, outra questão. Hoje a gente tem demais, você liga, a dificuldade que é você conversar com um ser humano quando você liga para um banco, por exemplo, né? Quando você liga para uma companhia aérea, e o quanto isso
é acessível para as pessoas, o quanto a pessoa... Primeiro, se ela sabe que está falando com uma inteligência artificial, e as decisões que vão sair dali, né, se encaminha para lá ou para cá, às vezes você está numa situação meio desesperadora e você não se enquadra em nada do que a inteligência artificial identificou ali, olha, vamos desligar, porque isso aí você não marcou nada e pronto. Você pensa também no uso da inteligência artificial para fins comerciais, a gente tem essas maquininhas trabalhando e ligando para a gente o dia inteiro e soltando recados e convidando a empréstimos, a isso, aquilo. Tudo isso é inteligência artificial trabalhando, né? A Unesco fala uma coisa interessante, porque a gente tem uma assim, expectativa e realidade, né? Dava para a gente ficar aqui 2 horas, expectativa, realidade, expectativa e realidade. Quando a gente envolve o ser humano, isso fica bem assim. Mas quando ela fala de recomendações e tudo, quem são os atores que ela pretende impactar, né? Então, ela vai falar de governos, ela vai falar de setor privado, ela vai falar de sociedade civil, ela vai falar de organizações internacionais, ela vai falar de comunidades técnicas, vai falar de universidades. Agora, como é que você coloca todo esse pessoal pensando igual? Como é que você coloca todo esse pessoal pensando junto, defendendo a mesma coisa? A gente não está conseguindo chegar a um consenso, nem, né, Gustavo, sobre direitos humanos. Essa a questão é interessante, né? E até voltando um pouquinho na questão dos padrões e padrões socioculturais que o algoritmo acaba aprendendo, né? Que assim como a gente costuma falar que os políticos, o governo é um reflexo do seu povo, acaba que esses algoritmos eles também vão refletir bastante esses padrões socioculturais que a gente tem de machismo, racismo e tal, só que aí eles vão elevar isso à enésima potência, né? Por conta de que ele é treinado com uma série de dados, e se a maioria desses dados vão para o lado do machismo, inevitavelmente ele vai também, porque ele não é tão inteligente assim quanto a gente acha. Ele é um sistema especialista em executar uma certa tarefa, dado uma série de exemplos. E se você só tem exemplo negativo, não tem como você esperar que ele quebre esse padrão sociocultural, né? Que é errado, né? Que não é tão certo. E essa questão da gente ver, inclusive, me passou até agora quando a Lu falou que a expectativa e realidade, né? Parece a visão do Milton Santos sobre globalização, né? Como fábula, como perversidade, como possibilidade, né? E, inclusive, a gente está gravando aqui no dia do geógrafo hoje, né? E é mesmo, 29 de dia maio. 29 de maio. Nós dois. Parabéns, Gustavão. Exato, parabéns. E o pessoal já me deram parabéns no Instagram também, já. Fiquei, nossa, que fofinho. Passei batido. Pois mesmo. É do estatístico também, hoje é dia do estatístico. Enfim, duas áreas de extrema importância para a gente conseguir compreender esses mecanismos e esses padrões socioculturais que se perpetuam ao longo do tempo. E tudo não é à isso toa que o IBGE é a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Exatamente, tem tudo a ver. E aí, esses padrões, eles acabam projetados nesses algoritmos, nesses filtros que a gente vê. Eu lembro que na época, quando começou essa questão de filtro aí, o filtro basicamente era uma maquiagem branca, né? Para pessoas brancas, filtro no Instagram, no Snapchat, até coisa bem mais antiga. Então, assim, isso tudo vai ser... Eu não sou dessa época, não. Eu não tive Snapchat, eu já comecei no Instagram. Olha, Gustavo, você está falando isso, eu me lembrei que houve já aí umas questões, porque que aqui e ali o pessoal andou branqueando Machado de Assis, né? Porque diz que Machado de Assis era negro, mas durante um tempo parece que ele foi meio branqueado, assim, não tinha filtro de Snapchat, mas o pessoal já estava nessa lógica aí, que é a questão... Diga. Assim,
o do Snapchat, tecnicamente falando, ele não tem o refino do filtro que tem o TikTok, por exemplo. O filtro do Snapchat é como se eu pegasse um papel, sabe quando você faz aquela mascarinha de criança, assim, máscara de coelho e tal, e você prega esse papel na sua face ali. É basicamente isso, é bem rudimentar. Hoje, o do TikTok, não. Ele é inteligência artificial pura. Tanto que o do Snapchat, se você passasse a mão na cara assim, na frente do filtro, o filtro ia para sua mão, né? Ele meio que a máscara ia colar na sua mão. O do TikTok lá, do Instagram também, hoje em dia não faz isso. Né? Então as coisas elas estão muito mais refinadas, mas continuam reprojetando todas essas questões que são extremamente delicadas e demandam um debate que perpassa pela ética assim, 100%. Né? Então, e pela regulamentação também, regulação desse serviço, isso é muito importante, e é importante mais do que você chegar nesse patamar de regulação, é de fazer com que os novos usuários, desenvolvedores e criadores entendam o contexto social que a gente está envolvido, porque ele vai ser norteador das próximas tecnologias, né? Então, se o cara não entender onde ele está inserido, ele só vai reproduzir o que já existe, né? Então, não vai ter como ele quebrar esse padrão. Isso é muito importante. E aqui é onde as coisas se unem, né, em termos de ciências humanas e ciências exatas, que também é um debate meio tosco que a gente vê aí na maioria dos casos, e volto a citar Milton Santos aqui, que ele dizia, quando foi questionado uma vez sobre a participação da geografia, dita geografia física, né, e tal, essa cisão, né, entre o que seria exatas e humanas. E ele falou que a geografia física, assim como as ciências exatas, elas devem servir às ciências humanas. Então, são coisas que são unidas, né? Não são dissociadas. A gente tem que entender o contexto social, o contexto econômico, o contexto cultural, para entender também como um algoritmo desse funciona. Como que ele funciona aqui no contexto do Brasil, um país extremamente diverso em termos étnicos, né? Como que ele funciona aqui e como que ele funciona sabe, na Irlanda, na Noruega, entende? Ou num país mais radical, mais fechado. Exatamente. Isso é muito importante. É muito importante. Não é a mesma coisa que roda aqui que roda lá. Exato. E isso depende dos usuários, dos criadores, né, dos desenvolvedores. Porque aí você joga, você abre a perspectiva para o mais global ainda, né? Porque nós estamos falando de culturas diferentes, né? Por parte, né, o que a Unesco levantou, que a gente está comentando, enfim, sobre essa recomendação, é essa preocupação que eles têm de que a inteligência artificial vai reproduzir, vai reforçar essas tendências que já existem, e com isso ela vai agravar as formas que já existem de discriminação, de preconceito, de estereótipo, que era aquilo que você estava falando do filtro, né, que praticamente colocava um papel branco em cima da pessoa. Você tocou num outro ponto também, que é uma preocupação dessa recomendação, porque a inteligência artificial, o sistema de inteligência artificial, ele tem um ciclo de vida, né? Então, você tem desde a pesquisa, o design, o desenvolvimento, a implementação, e aí você tem manutenção, operação, comércio, financiamento, monitoramento, avaliação, validação, e aí, por acaso, o fim do uso, a desmontagem, o término, tudo isso é que estabelece esse ciclo de vida da inteligência artificial. E é preciso que haja esse cuidado e essa reflexão em todas as etapas desse ciclo. Então, olha o complicado. E aí vem o Gustavo e ainda coloca essa questão de ter atenção a outros países, a outras culturas, né? Porque também é um pressuposto, um valor que esse documento defende, essa universalidade. Ninguém pode ser, eles usam assim, nenhum país pode ser deixado para trás nisso,
de nenhuma forma, né? Nenhum país pode ser deixado para trás. Então, nós estamos falando de uma coisa que é extremamente complexa, é um debate para o qual não há palavra final, é um problema para o qual definitivamente não há solução. Então, é algo que nós precisamos... A Unesco fala de educação, né? As pessoas precisam conhecer, saber que tem. Eles dizem, é muito importante, por exemplo, que o indivíduo saiba que ele está lidando com uma inteligência artificial. É essencial que ele saiba disso. E hoje é o que o interesse de algumas pessoas ou de alguns setores é justamente o contrário, que você não saiba que aquilo ali que você está lidando com uma inteligência artificial, né? Que é o que você tem na mão é o produto, né, o trabalho de uma inteligência artificial. Então, o documento ressalta, e aí eu digo para vocês, estamos falando de um negócio para o qual, no momento, não há solução. A nossa conversa aqui vai caminhando, penso eu, para quem está nos ouvindo, para a depressão total. Vou dar... Assim, não dá para desistir da vida. Não é para isso que a gente está conduzindo essa conversa aqui, não. Embora haja razões suficientes para a gente desistir, vamos em frente. Mas eu acho que, assim, está caminhando para o entendimento de que nós precisamos cada vez mais falar sobre isso, mas precisamos... e se precisamos falar sobre isso, precisamos de diálogo, né? Então... Como é que você consegue preservar ou garantir ou defender um bem-estar pensando numa coletividade em termos locais, em termos mais amplos e até em termos globais, como o próprio Gustavo colocou? Como é que a gente pensa numa conversa no mundo polarizado que a gente vive, em que sou eu contra você, os outros contra mim, né? Então, olha, outro elemento dificultador desse trabalho de monitoramento, né, sobre o que a gente está falando. Pois eu penso, tem um aspecto que é interessante. Até que ponto essa polarização não é reflexo de um algoritmo de inteligência artificial que ele é o tempo todo instruído, o tempo todo nutrido para que você continue prestando atenção naquilo que você gosta. Ou seja, te manter dentro da sua bolha sem que você tenha acesso ao que está do lado de fora. Ele pode, eu acho que ele pode, na minha opinião, né? Ele pode contribuir, mas ele não é o responsável. O responsável é o cara, somos sempre nós, né? Ele pode contribuir, ele pode favorecer, mas ele não é o causador disso, sabe? O causador somos nós e a nossa disposição eterna de embate, de oposição, de intolerância. A gente está vivendo outro problema, né? Isso aqui parece que a gente abriu a caixa de Pandora, né? Que tragédia. Só tem problema. Abrimos a caixa de Pandora e todos os males da humanidade moderna estão aparecendo aqui para a gente. De novo, né? Estamos falando de algo que exige conversa, que exige diálogo e que exige consideração de interesses outros além dos nossos próprios. E a gente vive um momento de grande ou de extremo incentivo ao individualismo. Nós estamos sendo muito arrastados para o individualismo, né? As redes sociais favorecem isso, elas não criam isso, isso está na gente, né? Então, elas encontram um terreno fértil, né? Elas encontram um terreno fértil que somos nós, né? Junta a fome com a vontade de comer, mais ou menos isso, né? Esse narcisismo das redes sociais, essa história do quanto você precisa pensar, né? Do se respeitar, de então respeitar isso ou aquilo em você, porque tal, tudo depende do que eu acho, né? De como
eu vou fazer. Então, a gente está sendo muito, muito estimulado ao individualismo. E então, na hora que você traz um assunto que essencialmente envolve o bem coletivo, porque é uma ferramenta que pode causar danos de proporções globais, quem serão os indivíduos serenos, plenos, para estabelecer esse debate? Quem vai fazer isso, né? A Unesco, né, voltando sempre a ela, porque é um documento bem enorme, muitas e muitas páginas, mas o que eles elencaram, né? O que seria uma posição, uma direção responsável? Teria que ter foco na dignidade humana, nos direitos humanos, na igualdade de gênero, no bem-estar físico e mental das pessoas, garantia da diversidade, ter como foco a inclusão, justiça, desenvolvimento social e econômico, proteção ambiental, ecossistema, quer dizer, tudo isso que, de uma certa forma, já faz parte da preocupação, né? Está aí no foco da preocupação, mas para o que também não se encontra solução, regulamentação, fiscalização, blá, blá, blá. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, a ética na inteligência artificial, é uma discussão que traz mais um aspecto da complexidade desse momento que a gente está vivendo. Né? Exato. Porque nós temos sempre que lembrar isso. A inteligência artificial, de novo, a Skynet ainda não está no comando. Então, são as pessoinhas que estão ali por trás de cada etapa desse ciclo de vida da inteligência artificial que vão determinar os critérios do que é ético. E, assim, a gente, às vezes, não chega a um consenso nem dentro da própria família. Olha, tem uma pesquisa que foi feita na Europa por 2 jornalistas com filhos de pais que esconderam judeus nas suas próprias casas. Certo, na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, isso. E o que esses filhos tinham a dizer? E aí foi interessante porque todas as pessoas entrevistadas dentro dessa pesquisa, todos se mostravam indignados e revoltados com a postura dos pais de terem escondido esses judeus. Por quê? Primeiro, eles não se sentiam amados como filhos, porque, afinal de contas, ao esconder um judeu em casa, aquele pai estava colocando em risco a vida do filho. A integridade, né, da família, enfim. Então, nenhum deles apoiou. Que loucura, né? A decisão. E tem também diz que ele confrontou o pai. Por que o pai tinha feito aquilo, que ele achava aquilo horrível, né? Porque demonstrava falta de amor, colocava a vida em risco. E o pai disse, olha, eu fiz simplesmente porque eu sentia vergonha de fazer o contrário. Quer dizer, eu tinha vergonha de não acolher, de não proteger. Então, eu colocava para dentro. Então, é isso que eu estou dizendo. Dentro da própria família, você não vai encontrar um consenso sobre o que é ético, percebe? Sim. Então, assim, não dá para a gente ir para lugar nenhum, assim, de conclusão, na minha opinião, né? De conclusão e de estabelecer. Nós estamos... Eu acho que, assim, essa área é mais uma área que coloca em evidência todas as nossas dificuldades como seres humanos, a nossa dificuldade moral, né? A nossa dificuldade comportamental, a nossa dificuldade desse pensamento coletivo, a nossa dificuldade de priorizar um interesse e o bem-estar maior do que o nosso. É muito difícil mesmo, isso é muito difícil.
A gente precisa colocar o pé no chão para falar sobre isso, né? Então, o Pondé, que é um filósofo que eu gosto bastante, né, para citar um brasileiro moderníssimo que está aí nas mídias sociais, ele sempre fala: o que fica de pé quando você precisa garantir a janta no prato? O que vai ficar de pé? Exato. Né? Exato. Então, é muito bonito, é muito fácil falar de ética com todas as demandas básicas resolvidas, né? Claro, e falar assim bem confortavelmente sentados nas nossas cadeirinhas, no conforto da nossa casa, usando a tecnologia que nos permite alcançar as pessoas, ser ouvido, ser conhecido, nos permite tantas coisas. É muito fácil discutir, mas para mim a realidade é que isso é um problema cabeludíssimo e para o qual não tem como a gente imaginar num horizonte próximo nenhuma solução. A gente não consegue achar solução para o que o Twitter vai bloquear, para o que o Twitter vai permitir. A gente não consegue achar consenso se o humorista pode falar disso, não pode falar daquilo. A gente não consegue. Como é que nós vamos conseguir gerenciar de forma serena, madura, justa, uma coisa como a inteligência artificial, com todas as ramificações que tem, com esse ciclo de vida gigante que ela tem, né, desde a pesquisa até o uso, a implementação, o uso. Então, eu acho que a conversa é sempre válida para que a gente vá percebendo o imbróglio no qual a gente está metido. E é engraçado que ela não vai parar, né? Assim, vai falar, não, vamos esperar eles, né, debaterem aí para ver o que vai fazer, a gente para um pouquinho. Então, o negócio vem igual um tsunami. Não adianta você falar e lançar carta para dizer assim, vamos dar um tempinho aqui e pensar sobre isso, que o pessoal não vai fazer, porque virou um modelo de negócio. Tempo. Não dá para, tipo assim, toca a cordinha, eu vou descer desse ônibus aqui para pensar melhor, depois eu entro nele com uma solução, né? Na hora que você quiser entrar nele, o ônibus já bateu lá no poste, já explodiu. Agora, eu pergunto para vocês, porque como a gente combinou essa conversa, e eu depois fiquei pensando nesse filme, né, no Exterminador do Futuro. E aí eu pensando... Eu queria pegar esse gancho e falar de um outro rapidinho, porque todos os filmes futuristas, e aí eu gosto muito de pensar em Blade Runner. Eu sabia que você ia citar o Blade Runner, sabia que você ia citar o Caçador de Androides. Eu sou fã de Blade Runner, a primeira versão. A segunda eu gostei muito, mas o primeiro eu acho genial. É interessante porque a gente vê, primeiro, a construção de uma inteligência artificial, de um androide, de uma máquina que toma consciência, a máquina tenta exterminar, ou então o ser humano tenta exterminar a máquina. Todos os filmes futuristas que tratam de questões relacionadas a aspectos com inteligência artificial em futuro, tem sempre... Máquina e ser humano estão sempre brigando. Estão sempre se odiando e sempre tentando um eliminar o outro. Queria só trazer essa reflexão para a sua fala. Então, mas aí eu fico pensando o seguinte, né? Fiquei pensando na Skynet e pensando assim, se a gente não está vivendo esse futuro distópico que o filme propõe, em que a máquina olha e fala, cara, esses seres humanos não estão com nada, eles não vão a lugar nenhum. Eles já vão se exterminar mesmo, eles são incapazes de se autogerir, eles são incapazes... Deixa eu tomar conta disso aqui, que eu sei o que é bom, eu sei, porque você entra na decisão totalmente racional, né? Você exclui a emoção daquilo dali. Então, eu fico pensando se essa reflexão passou pela cabeça de quem bolou esse roteiro, né? Porque, pelo que eu me lembro vagamente, né, já vi muitas vezes esse filme, todos, né, eu gosto um bocado, mas faz tempo que eu não vejo. Mas, pelo que eu me lembro, quando, num dos filmes em que eles vão explicar o que aconteceu, me parece que tinha a ver alguma coisa com isso, né, porque sempre
dentro dessas perspectivas, a gente vai ver o filme colocando como a máquina questionando o ser humano, né? E questionando a competência, a capacidade, o valor ela toma ali. consciência e questiona. Ela passa a ter consciência, o que é uma discussão ética bastante complexa, né? O nível de consciência de uma inteligência artificial, né? Porque uma coisa é você reproduzir aquilo que você foi alimentado, que você foi educado para aquilo, e outra coisa é você ter consciência e tomada de decisão a partir de uma consciência. E aí. Porque a dificuldade da gente ter a racionalidade conduzindo esses processos. É muito difícil. Eu me lembro que me chamou muita atenção no ensino médio, não sei se Gustavo estudou, porque ele fez o ensino médio bem depois de mim, né, Gustavo? Não vou falar do professor Gustavo Ferreira, Batista, né? porque cada um sabe das... Pois é, por isso que eu disse assim. Não, eu não sei. Certo. Tá. Mas eu vou aqui assumir que eu fiz o ensino médio muito antes dele, e lá no ensino médio a gente estuda aquele poema do Juca Pirama, né? Daquele Meninos Eu lembro que eu almocei ontem, então eu não lembro se eu estudei isso. Provavelmente esse nome não me é estranho, mas eu não lembro se eu estudei, né? Dentro do contexto lá da educação, lá da sala de aula mesmo, ou foi por fora? Então, mas ali tinha uma coisa que envolve, assim, de uma certa forma, isso que a gente está falando aqui. Eu me lembro que me chamou bastante atenção, porque o guerreiro tinha um pai cego, e ele cuidava desse pai cego. E ele foi capturado pela tribo inimiga, e a tribo inimiga iria sacrificá-lo. E havia a tradição de que você captura, e ele era um guerreiro muito, muito eminente, muito respeitado, muito imponente, e havia essa tradição de que você come a carne do guerreiro e, de alguma forma, você vai absorver a bravura dele. Então, tem um ritual aí atrás disso. E ele, então, implora para não ser morto, não por medo, não por covardia, mas porque ele pensou no pai. Eles estavam juntos na floresta, tinham se separado, e esse pai cego estava solto no mundo, solto na floresta, sem aquele filho que estava guiando. Então, ele pede para não ser morto por causa do pai. Mas a tribo atribui aquilo, né, a covardia. Ele usou essa desculpa para não ser morto. Deus me livre da gente comer sua carne, vai ficar tudo um bando de fraco aqui, medroso. Não, vai-te embora, ninguém quer sua carne, não, nós não vamos te sacrificar. Ou seja, certo. Deu certo. Mas a questão é que, quando o pai fica sabendo disso, o pai fica revoltado. Meu Deus do céu, então agora eu sou pai de um covarde? Como é que você fez uma coisa dessas? E o pai indignado. E aí há todo um revertério, porque eles voltam lá, a tribo, pelo que eu me lembro, né? Eu me lembrei disso agora e não fui ao Google para rememorar. Eu vou trazer só uma essência, um detalhe ou outro vai divergir do texto original. Mas eles voltam e o pai diz, não, está aqui. E ele diz, não, eu vim aqui para ser morto por vocês. Eu não tenho medo de morrer. Eu voltei aqui para dizer que eu não tenho medo de morrer. Então, o pai preferia isso, ficar sozinho, sem o filho, e ser pai de um guerreiro corajoso. Honrado. Corajoso. Olha que interessante, né? Então, a gente está falando de Gonçalves Dias, né? Nós estamos falando de alguma coisa assim mais lá para trás, né? É um poema do século XIX, esse. Então, e você já tem um pouco disso que a gente está falando. O que é ético? Para o filho, ético, nós não tínhamos nada de inteligência artificial ali,
Mas o drama humano, ele é de todos os tempos, né? E se a gente for voltar a textos mais antigos, vai pegar textos da tradição hindu, vai pegar as escrituras do Velho Testamento, a gente vai achar esses dilemas éticos presentes lá também, né? Então, para aquele filho, era mais ético ser tomado de covarde, ser julgado como um covarde, mas preservar a sua vida para cuidar daquele pai. E para o pai aquilo era uma desonra plena e absoluta. Que loucura, né? Né? Que loucura. E assim, e aqui um pequeno parêntese, que você veja que há muita coisa legal para você explorar num texto desse. Eu garanto que se o Gustavo tivesse tido uma aula sobre o Juca Pirama, trazendo esse debate, talvez ele se lembrasse mais do poema, do que ele traz, porque isso é rico, isso é vida, né? Isso somos nós. Se eu não tivesse déficit de atenção e lembrado das coisas, com certeza, mas tem muita coisa que eu li, muita coisa que eu estudei. Dessa época eu lembro um pouco mais das obras que caíam no vestibular, né? Que saiu uma listinha lá com as obras para você estudar e tal. E aí a gente acaba que, né, o cara tá no ensino médio ali, na boca do vestibular, aí ele vai direcionando. Mas eu já li, só que fora do contexto da escola. Sim, foi pegando na internet e tal. Deixa eu enquanto o Gustavo falava, eu peguei aqui rapidinho para pegar o verso final, que vocês vão lembrar, que é muito bonito, porque isso se contava, né? Então, eram os tupis com os timbiras, né? Então, o verso final, que fala assim: um velho timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro e do velho tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: meninos, eu vi. Eu vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro, seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo, parece que o vejo, que o tenho na história diante de mim. Então, essas coisas a gente leva. Esse meninos eu vi, todo mundo lembra, né? Meninos eu vi, Não, isso é a marca de Juca Pirama. É isso, né? À noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi. Muito bom, muito bom. Bom, chegamos à conclusão de que não chegamos à conclusão sobre ética no uso da inteligência artificial, né? Mas eu acho que foi um papo muito legal, num podcast que fala sobre geotecnologias e sensoriamento remoto. Você hoje já entende mais de sensoriamento remoto do que eu e Gustavo, de tanto ouvir a gente falar nesse tema, né? Olha aqui. Então, você não é da área, mas agora já sabe muito mais do que a gente, né? Então, e é interessante pelo seguinte, a gente acabou, não se restringiu ao sensoriamento remoto, a gente expandiu o debate para além. Então, eu acho que é um episódio, assim, se você que está nos ouvindo vai compartilhar com alguém, vale um spoiler, um briefing, né? Falou, não é de sensoriamento, mas esse não é sobre sensoriamento, né? Remoto. E acho também legal, depois vocês vão me contar como é que foi o impacto disso na audiência de vocês, né? Se vai ser um episódio que vai causar interesse ou não. Então, eu estou bem curiosa para saber disso, porque a gente fugiu completamente. Não, mas vou colocar na descrição do episódio. Esse não é um episódio sobre sensoriamento remoto. Boa ideia! Boa ideia. Bom, mas vamos ver, né, que a audiência de vocês, de repente... não, então nem vou abrir. Não, mas é porque, assim, acho que a gente tá todo mundo aqui curioso, porque episódios mais reflexivos, assim, é raridade aqui, né? Então, era mais. Antigamente era mais porque eu dava umas viajadas, assim, quando eu estava sozinho, eu dava umas viajadas. Você participou de vários também. Porque a gente tem feito umas minisséries e aí vai dentro de uma linha. Mas a gente precisa retomar essas discussões mais filosóficas, porque é um grande barato. Exatamente, né? Mas é muito bacana essa expectativa, né? De que se a galera vai gostar, se não vai gostar. Eu acho legal sentir esse incômodo, assim,
porque não fica na mesmice, né? O conteúdo mais técnico, a gente sabe para onde vai, para quem vai, na maioria dos casos, né? Mas esses mais reflexivos, eles têm, assim, para a gente que produz, tem um peso enorme, né? Porque questões técnicas, elas acabam fechando em si, né? Reflexivas não, elas são abertas para a interpretação e reflexão de quem está escutando. Então a gente fica mais assim esperando, né, o feedback do pessoal quando tem esse tipo de episódio. Vai ser muito legal, eu espero que assim, o pessoal goste, né, absorva bastante e também comente, dê o feedback lá, da mesma forma que fazem nos técnicos, né, vai lá e fala, pô, legal, você comentou sobre isso no podcast, eu estou rodando esse método aqui, eu estou fazendo isso também na minha tese, minha dissertação. Comentem também sobre essas questões. É importante a gente criar esse senso, né, um pouco mais crítico com relação às coisas que estão acontecendo, porque elas estão acontecendo enquanto a gente está aqui, né? Então você faz parte disso, e é importante você saber que faz parte disso para entender e conseguir interpretar os fenômenos da melhor maneira possível, que é a sua maneira. Exato. Eu estava pensando, enquanto você falava sobre isso, Gustavo, e pensando nas publicações recentes. A gente falou sobre uma questão de calibração do Landsat, que deu em torno de 200 pessoas vendo. Aí a gente vai falar sobre aquela discussão sobre LiDAR verde na foz do Rio Amazonas, dá 30 mil. Né? Aqui, por exemplo, no TikTok foram 34 mil visualizações de um post, né? Sendo que a gente tem 30 seguidores no TikTok. Né? Verdade. Então, vai entender. Com certeza, né? Cada um não viu 1000 vezes. Eu também acho difícil. Com certeza não. Deixa eu repetindo. E aí as pessoas começam a colocar, o único problema do vídeo é que, de repente, não é na foz do Rio Amazonas. Cara, a matéria falava sobre aquilo e trouxe o quê? Perfilagem LiDAR numa área de água. Onde é? Não sei. Aliás, eu não estava falando sobre o problema de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, porque não é esse o intuito. Eu estava mostrando uma técnica que, quando você utiliza LiDAR para batimetria, você tem que usar uma energia maior, por isso o laser é verde e não infravermelho próximo. Aí as pessoas ficam falando desses detalhezinhos. Pois é, mas é engraçado, porque ainda que seja essa discussão um pouco mais técnica, só o videozinho e o contexto político e social que estava inserido na notícia já fomentou uma série de discussões, produtivas ou não, né? A gente sempre deixa lá e o pessoal se manifesta. É claro, se tiver alguma manifestação de ódio, a gente vai tirar, tá? Mas é interessante você ver que esse tipo de coisa funciona também como uma fagulha, né? Para esse tipo de discussão. Algumas vezes é um pouco cômica também, né? Mas a gente fica aqui só observando, né? Não intervém tanto nesse caso, mas é interessante porque partiu de um conteúdo técnico, né? Exato. E vai entender qual é a lógica desses algoritmos de inteligência artificial para entregar esse tipo de coisa para as pessoas, né? De repente, 200 pessoas veem, depois no outro, 34 mil pessoas veem. Olha o critério ético aí por trás, hein? Pois é. Exato. Querida, foi um prazer imenso ter você aqui. Espero que você volte mais vezes para a gente conversar mais sobre outros assuntos menos técnicos, né, Gustavão? Para a gente poder aprender mais e discutir legal. Tá? Queria te agradecer imensamente a participação. E é isso. Eu acho que a gente sempre tenta fazer menos de uma hora, mas hora e um pouco mais, mas tá bom. O tema valeu a pena. E lembrando, esse não é um episódio sobre sensoriamento remoto. Isso aí. É isso aí. Fiquem bem, se cuidem, uma boa semana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal.